Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente e a toda a sua família também. Graças a Deus. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Esse é o ano da pesca maravilhosa para nós. E nós estamos caminhando para águas profundas, clamando todos os dias. Hoje, em São Paulo, a primeira reunião acontece às 7 da manhã e depois em todos os templos ao meio-dia. Amanhã, domingo, vamos estar realizando o 6º jejum. Cerca de 10 horas de joelhos, em oração. Consagração total. É um tempo que nós usamos para oração e jejum. Nós nos dedicamos ao jejum e à oração. É um tempo de consagração total ao Senhor. Orai sem cessar. Jesus era de oração. Estava sempre se separando para orar. É fundamental que você seja uma pessoa de oração se quiser ser uma pessoa vitoriosa, um cristão vitorioso. Não tem vitória sem oração. E para você ter poder no mundo espiritual, precisa de oração e jejum. Isso é bíblico. Jesus falou. Então eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, abrindo o 6º jejum, em todos os nossos templos, o mesmo trabalho. Depois, às 18 horas, nós vamos dar início ao encerramento do nosso jejum, do 6º jejum. E depois teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Faça uma aliança com Deus se você ainda não fez. E vamos clamar. Em nome de Jesus. Esses dias eu falava dessa palavra, mas sinto do Espírito Santo de voltar a tocar nela. Aqui, em Gênesis 26, diz: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, eu estarei com você e o abençoarei. Eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Por que o Isaque estava pensando em fugir para o Egito? Em dar um tempo no Egito. Porque Canaã entrou num tempo de crise. Então, era seca, fome. E ele absorveu aquele espírito. O espírito da crise, o espírito da fome, o espírito da miséria. Ele acabou absorvendo. Ele estava naquele ambiente. E se você não tomar cuidado, dependendo do lugar em que você está, você pode pegar o ambiente, o espírito que está dominando aquele lugar através das pessoas. É um espírito decadente, negativo, incrédulo. Você pode absorver isso. Ele estava na terra onde havia crise, fome, seca. E ele acabou absorvendo o espírito daquele lugar. Todo mundo só falava de crise, de fome, né? De miséria, de perdas, de fracassos. E ele acabou absorvendo aquilo. Então, o que passou pela cabeça dele? De dar um tempo no Egito. Por quê que ele queria dar um tempo no Egito? Porque ele havia absorvido o espírito da miséria. O espírito do fracasso que estava ali. Porque
Canaã vivia um tempo de fracasso, de crise. Sabe quando se entra numa crise, num processo de decadência? E todo mundo havia absorvido, estavam todos contaminados por aquela situação. E ele também foi. Então passou pela cabeça dele. Eu vou sair disso. Eu vou dar um tempo no Egito. Deus vem e diz, não faça isso. Não dê um tempo no Egito. Não vá para o Egito. Não desça para o Egito. Porque eu vou te abençoar aqui. Eu vou te abençoar nesta terra. Em que está todo mundo reclamando. Tem crise, fome, seca. Está todo mundo nessa situação. Mas milagrosamente eu vou te abençoar. Mas você tem que ficar. E o que ele fez naquele momento? Ele absorveu a palavra de Deus. Ele se livrou daquele espírito da crise, do espírito da decadência, da fome que estava dominando aquele lugar. Que já tinha dominado ele também. Só que você vê como é a pessoa dá vazão a um outro espírito, a uma outra fé. A fé que muda, a fé na palavra de Deus. Até então ele estava dominado pelaquela fé natural. Né? Tem uma crise, tem fome, tem crise, tem fome. Então, ele absorveu aquilo. O espírito dele estava dominado, totalmente dominado pelo espírito que havia naquele lugar, compreendeu? Havia um espírito de medo, de fome. Todo mundo estava voltado, o povo estavam todos os moradores dali voltados para aquela direção. Envolvidos, porque começa a se falar muito de um assunto, as pessoas vão absorvendo aquilo se elas não vigiarem. Canaã está em crise, aí você olha para cá, é fome mesmo, é problema mesmo, é decadência mesmo, é miséria mesmo, é sequidão. Se você não vigiar, você começa a absorver aquilo. E foi o que aconteceu com ele. Só que aí veio a palavra de Deus, você vê, aí está a inteligência. Quando Deus falou com ele, ele se livrou daquele espírito da crise, da fome, da miséria e absorveu a palavra de Deus, a fé na palavra de Deus. Imediatamente, o espírito dele mudou. Aquele homem que estava pensando em descer para o Egito, agora creu na palavra e decidiu ficar. E quando ele ficou, tomando aquela decisão em cima da palavra de Deus, obedecendo a Deus, porque aí está o caminho da vitória, é esse, a direção é essa. É você obedecer o que diz a palavra. Quando Deus fala, você dá crédito. Quando a pessoa ouve, dá crédito ao que Deus está falando, não tem erro. Ela é grandemente recompensada. E ele foi. De um lado tinha gente na miséria, do outro miséria, fome, crise, para todo lado. Com ele, não. Com ele era diferente. Havia abundância. Ele teve a coragem, confiado, totalmente firmado na palavra de Deus, de semear naquela terra. Mesmo humanamente correndo o risco de perder tudo, mas ele confiou na palavra de Deus. E ele colheu 100 vezes mais. A situação de Canaã naquela época era tão grave que se ele tivesse colhido 50% do que ele plantou, já teria sido um milagre. Ele colheu 100 vezes mais. Cada semente lhe rendeu 100 frutos. Deus honrou a vida dele. Deus honrou aquele homem grandemente. Deus o honrou. Por quê? Porque ele creu na palavra do Senhor. Quando uma pessoa decide crer naquilo que Deus está falando, compreendeu? Crer na palavra do Senhor, ela vence.
Ele tinha tudo para permanecer envolvido com a situação. Mas ele se envolveu com a palavra de Deus. Aquilo que Deus falou para ele foi lei. Se tornou lei. Ele praticou, ele obedeceu. E foi imensamente recompensado. As circunstâncias eram negativas. O lugar continuou sendo o mesmo. Ele venceu no mesmo lugar que antes da palavra do Senhor, dele absorver a palavra do Senhor, ele queria ir embora. Antes ele queria ir embora. Quando Deus falou com ele, ele creu, ficou e foi abençoado. Por quê? Praticou a fé. É isso que você tem que entender. Você vê como é que é mudança de espírito, mudança de fé. Mudança de visão. Antes de Deus falar com ele, a visão dele era o quê? Não tinha jeito. A melhor saída era ir para o Egito. Antes de Deus falar com ele, a fé dele era a mesma do povo que estava lá. Que não tinha jeito. Antes de Deus falar com ele, o espírito dele estava dominado pela crise. Quando Deus falou com ele, ele se despiu daquele espírito, daquela fé, daquela visão e absorveu tudo que Deus falou. Fica porque eu vou te abençoar. Eu vou te dar essa terra, dar aos seus descendentes. Eu vou cumprir na sua vida o que eu prometi, o que eu jurei ao seu pai. Ele creu na palavra do Senhor. E se despiu de tudo aquilo que estava dominando a vida dele negativamente. Se você entender isso, sua vida vai embora. Ou ela prospera. De todas as maneiras. Porque talvez você, como Isaac, também tá envolvido com o que você está vendo, com o que você está olhando aí, enxergando. A sua visão é totalmente negativa, porque você está envolvido com a situação, com os problemas da tua vida. A tua fé é negativa, porque você está acreditando naquilo que você está vendo. O teu espírito está abatido porque você se envolveu com tudo isso. Talvez para você a única saída é abrir mão dessa família, abrir mão desse emprego, é abrir mão da sua vida, é abrir mão da sua vida, talvez. Talvez para você hoje a melhor saída seria que você morresse mesmo. É você se separar e acabar com esse casamento de vez. É você desistir dessa situação, desse sonho. Porque você se envolveu com o problema, com a situação. Então você só vê isso como saída, como Isaac. Para ele a única saída era ir para o Egito. Porque ele absorveu o espírito que estava em Canaã, que era de crise. Mas quando Deus falou com ele, ele se despiu daquela visão, daquele espírito, daquela fé. E se vestiu da palavra de Deus, da fé na palavra de Deus. E colocou em prática. E quando ele colocou em prática, ele viveu um milagre fora do comum. E enquanto tinha gente miserável de cá, fracassando de lá, ele estava enriquecendo e sendo muito próspero, ao ponto de os moradores de lá invejarem ele. Invejaram ele porque e quiseram atrapalhar, começaram a entulhar os poços, porque pensou, não é possível, como é que pode esse estrangeiro vencer desse jeito? O próprio rei falou para ele, você já é mais forte do que nós? Você cresceu mais do que nós na nossa terra? E por que isso aconteceu? Porque ele se despiu daquela fé derrotada, daquele espírito fracassado, daquela visão negativa e abraçou a palavra de Deus, a fé na palavra de Deus. E agiu a fé, não é só dizer eu creio, ele colocou em prática. E quando ele colocou em prática, ele venceu. E eu creio que é isso que Deus está falando com você. Está na hora de você se despir desse espírito, dessa fé, dessa visão, que tem te levado para um buraco. Uma visão negativa, uma fé negativa, um espírito abatido, envolvido com tudo que está ao teu redor. Abraça a palavra de Deus.
Ele não foi, ele não fugiu para o Egito, ele não desceu para o Egito. Ele ficou, porque Deus mandou ele ficar. E no mesmo lugar que parecia não ter jeito antes da palavra de Deus, antes de Deus falar com ele, foi onde ele venceu. Talvez hoje para você não tem mais jeito a sua vida, a situação que você está vivendo. Mas com a bênção de Deus você vai vencer. No mesmo lugar, com a vida que Deus te deu, esse lar que hoje é o inferno vai passar a ter paz, esse casamento que não tem jeito vai passar a ter união. A sua vida financeira, esse negócio que não vai para frente, vai passar a prosperar. No mesmo lugar. O que está faltando é a bênção de Deus. É a mudança de visão, de fé, de espírito. E você vai viver o poder de Deus. No mesmo lugar que para ele não tinha jeito antes de Deus falar com ele, foi onde ele venceu. Antes dele absorver a palavra de Deus, ele queria ir embora. Depois que Deus falou com ele, que ele ouviu, ele obedeceu e ele praticou aquela fé, ele venceu grandemente. E é a mesma coisa que vai acontecer na tua vida se você absorver essa palavra. Deus está falando com você, deixa entrar. Não tem erro, tem vitória. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu? O meu testemunho estou devendo do ano passado e não deixa esse conselho, não fiquem devendo testemunho. E o ano passado foi um ano muito difícil, porém Deus colocou 2 empresas novas na minha mão, para mim estar representando, né? Até comentei com o senhor no outro dia, né? E só que chegou um ponto, gente, que a empresa passou a tomar todo o espaço meu, não tinha mais tempo. E é claro assim, que eu voltei a estudar, que meu sonho era se formar, né, em Direito, e consegui concluir, passei para o 3º período, não fiquei de exame, DP, depois de 18 anos, eu falo hoje, eu vejo que quando a gente quer, nós conseguimos, basta querer. Então, assim, pretendo exercer função, com certeza, e essas empresas entrou, falei, meu Deus, como que eu vou fazer, não vou dar conta. Aí, já não podendo vir no culto à noite devido à faculdade, o que me ajudou muito foi os CDs, porque a gente não pode ficar longe da palavra. Só que quando chegou no final do ano, o trabalho tomou conta e aí não tinha espaço para vir na igreja. Tudo que estava dando certo começou a embolar. Vocês não têm noção como que foi. E aí um dia eu peguei, conversando com Deus, eu falei, meu Deus, por que esse ano foi tão difícil? E aí ele me acordou, era 2 horas, bispo, eu não dormi. Enquanto eu não orei, e Deus foi passando como se fosse um filme na minha cabeça, o que Ele fez no ano de 2012 na minha vida. E eu tinha mais para agradecer do que reclamar. E quando eu fui fazer o balanço agora que eu fechei do ano de 2012, bispo, eu praticamente tripliquei meu capital. Então, eu estava reclamando por quê? Porque eu comecei a pôr tanto dinheiro no imóvel que eu comprei ali na Zona Sul, que eu falei, meu Deus, e foi quando eu não fui vendo. Quando eu fui ver, eu gastei um imóvel dentro do meu apartamento. Então, foi assim, até está faltando essa semana, quero estar pronto, o senhor ungir para mim. Mas, assim, uma bênção, não precisei dispor do meu outro imóvel, já está alugado, em nome do senhor Jesus, já consegui alugar. E estou indo para o 3º imóvel que eu vou estar comprando nesse ano, tá, bispo? Então, assim, para quem chegou aqui na igreja, gente, faz 12 anos, em outubro fez que eu estou na igreja, bispo, e agora em agosto faz 12 anos que eu estou na Aniele Cosmética, que é uma empresa que Deus me deu. E eu estou devendo testemunho. Todos os clientes que me tiraram, várias vezes que o senhor acompanhou, me devolveram agora em dezembro. Todo o varejo e o atacado é meu agora, de Araraquara para cá. Amém? Tá vendo como é que é? Em cima disso que nós estamos falando hoje. Porque uma ocasião eu atendi ela ali embaixo, ó, debaixo daquela laje ali. Ela estava triste, preocupada, porque do jeito que estão fazendo, daqui a pouco não resta mais nada para eu trabalhar. Eu não tenho mais. Deus honrou, Deus foi abençoando. De 45 clientes, eles me deixaram com 3. O bispo Elaine, Deus vai te honrar o mesmo valor com os 3. E assim foi. Aí tiraram mais um e me deixaram com 2. Deus me honrou com os 2, com o faturamento quase o dobro do que eu vendi em 45 clientes. Você lembra, né, bispo? Você falou, quando eu cheguei no ministério... Eu ganhava R$550, tá? Na verdade, eu cheguei com emprego, com uma semana eu fiquei desempregada. Aí eu peguei e falei assim, puxa vida, comecei a vir para a igreja, as coisas enrolou. Cheguei com emprego, fiquei desempregada. Mas Deus me devolveu a mesma empresa depois, porque eu fui fiel na campanha,
e só que com o salário bem maior. E assim foi, cada ano determinando, o bispo está aqui, que é a minha testemunha. Olha, bispo, quanto eu estou ganhando? Vou ganhar agora o dobro, e assim foi. Então, hoje eu ganho mais, às vezes, até que médicos aí, né? Formados. Então, assim, só com a bênção de Deus. Quantos tentaram me tirar, mas não conseguem, porque a bênção que Deus me deu, só Ele pode me tirar, mas ninguém. Então, assim, eu só tenho a agradecer o temor que meus filhos têm, assim, a educação que eu consegui passar para eles, é que nem o senhor falou, é exemplo. Eles verem, esse ano, eu estudando até 4 horas da manhã, serviu até mesmo para que eles venham ser mais estudiosos. Então, hoje eu vejo até a diferença nos estudos dele. Então, assim, eu só tenho aqui a agradecer a Deus e, assim, não deixe mesmo nada afastar. Busque a palavra de qualquer outra forma, porque quando eu me vi, eu estava já me desviando. Então, eu falei, opa, pera lá, Deus me chamou para ser bênção, não para sair fora do caminho de Deus. Então, faça qualquer esforço, mas não deixe de realmente estar na presença de Deus. Abençoado. Abençoada, bispo. Como era a sua vida antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Bom, antes de chegar no ministério, eu não tinha nenhum compromisso com Deus. Minha vida profissional, financeira, era 3 vezes inferior a que eu estou hoje. Não tinha resultados, não alcançava resultados. Eu não tinha nenhum comprometimento com Deus mesmo. Vivia no mundo mesmo, bagunçando em bagunça, em festas, até eu chegar no ministério, né? E depois que o senhor chegou no Ministério Mudança de Vida, quais foram as mudanças? Bom, primeiramente, Deus mudou meu espiritual mesmo. Eu tive mais um comprometimento com Deus. Faz 2 anos que eu estou no ministério. E deste primeiro ano, o ano de 2011, 2012 após, o Senhor veio fazendo grandes milagres na minha vida, tanto na área financeira, profissional, familiar e espiritual principalmente, que Deus veio fazendo que eu tenha mais um comprometimento com a obra, na parte de evangelização, porque antigamente eu tinha uma visão, quando eu cheguei no ministério até, fazia poucos meses, mas eu não tinha total entrega ainda na parte espiritual, eu não queria me envolver tanto, porque eu achava que aquilo ali poderia me prejudicar, tanto na minha vida profissional lá fora, ter um comprometimento a mais para estar cumprindo, seria muito corrido, mas isso aí foi visto por minha parte que era total engano, era uma visão que era o diabo estava tentando colocar na minha vida. Johnny, você também me dizia que Deus abriu uma grande porta de emprego para você, como é que foi? Sim, no finalzinho de 2012, eu estava numa empresa já ganhando bem, mas não estava aquelas coisas da empresa. A empresa estava quebrando, estava atrasando pagamentos. Porém, Deus abriu uma porta, uma vaga, uma entrevista de emprego. Essa entrevista eu fui fazer essa seletiva com mais 8 técnicos especializados na minha área, técnicos formados já com uma certa experiência, uma certa experiência muito maior que a minha, porque fazia menos de 1 ano que eu estava atuando na área e Deus colocou eu ali porque eu acho que Ele queria mostrar algo, fazer com que eu dependesse mais dEle. Então Deus me colocou nessa entrevista com mais esses 8 técnicos, onde eu passei na primeira seletiva, na primeira reunião com o pessoal administrativo da empresa, e nisso eu fui chamado no outro dia para estar fazendo outra entrevista com a alta direção. E nessa entrevista, tinha um técnico. Esse técnico foi o cara que me ensinou tudo, onde eu sabia até hoje. Ele que estava na outra empresa comigo, ele tinha me ensinado tudo e ele foi fazer essa entrevista junto comigo. Passou eu e ele para a segunda seletiva, para fazer essa entrevista com a alta direção. E por um milagre, Deus resolveu me escolher nessa empresa, ao invés dele, a pessoa que tinha me ensinado tudo até hoje, onde eu tinha aprendido. Deus resolveu me escolher e hoje eu estou naquela empresa, abençoado, por cabeça, vencendo lá em nome do Senhor Jesus. Aquele que havia sido seu professor, ele na verdade ficou para trás e Deus realmente mostrou na sua vida que existe uma diferença entre aquele que serve a Ele e aquele que não serve, não é verdade, Johnny? Foi isso mesmo que aconteceu, né? Se Deus me colocou naquela entrevista,
Ele não queria algo simples, ele me mostrou que seria por ele mesmo, não seria na minha força, porque talvez se não tivesse esse técnico lá, eu falaria assim, eu sou melhor mesmo que aqueles outros, mas Deus colocou um que me ensinou, que estava lá, que tinha me ensinado tudo que eu tinha feito até hoje. Então, Deus me deixou no final com ele, na última entrevista, para mostrar que haveria diferença na vida daquele que te serve. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que talvez não tenha realmente encontrado um meio de sair. Mas por quê? Porque ela tem buscado recursos naturais, meios naturais. Ela tem se envolvido com a situação, então ela acredita exatamente no que ela está vendo. Mas o Senhor está falando com ela que o que ela precisa é da tua bênção. O que falta na vida dela é a dependência total no Senhor. Ela precisa depender do Senhor, confiar no Senhor, se firmar na sua palavra e colocar em prática. Deus de Israel, passa do teu sangue sobre esta vida. Que essa palavra possa entrar agora e que possa iluminar o entendimento dela e dar força a ela para que ela possa se mover na direção certa. O Isaac, ao ouvir a tua palavra, se moveu para a direção certa e venceu. Quando uma pessoa se move para a direção certa, ela vence. Quando ela absorve a tua palavra e obedece, coloca em prática a fé, ela vence, Senhor. E hoje, tudo que parece que não tem jeito, que não tem saída, que já pereceu, vai mudar. Talvez ela está sem esperança, mas o Senhor está dizendo, há esperança. No mesmo lugar que parecia não haver mais esperança, foi onde Isaac venceu, porque ele creu na sua palavra. Que ela entenda isso, porque o Senhor a ama e quer abençoar grandemente a vida dela. Abençoa a vida dela, a família dela, o lar dela. Todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. Determino vitórias, soluções e definições para a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas que têm dizimado, ofertado na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas, tenham com fartura, tenham com abundância, porque elas têm semeado na tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor visite a cada um agora. Eu peço que haja um despertamento. Pessoas que têm sido abençoadas pelo programa Mudança de Vida hoje, mas que talvez até hoje não tomou a decisão de se tornar um semeador do programa Mudança de Vida. Que ela tome essa decisão, porque eu creio que esse passo de fé vai atrair para a vida dela vitórias, como está prometido na sua palavra. Quando uma pessoa semeia no teu reino, ela é abençoada. Isso não é promessa minha ou de qualquer outro pregador, é uma promessa do Senhor. Seja com todos, Pai, é o que eu peço e agradeço ao Senhor por tudo. Obrigada, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9h, abrindo o 6º jejum dos meus projetos de conquistas para 2013. Todos os anos nós projetamos a nossa vida em Deus, colocamos os nossos sonhos, aquilo que queremos atingir diante do Senhor. E assim, dependendo dele, um ano tem sido melhor do que o outro, porque temos praticado a fé. E amanhã vamos passar o dia em jejum e em oração, em nome de Jesus, em todos os nossos templos. E no final, teremos batismo, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe muito, conte conosco, e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.